Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo a todos os meus inscritos, aqueles que simpatizam pelo canal também, tá certo? Só peço uma coisa para vocês antes de começar o vídeo, de informações, né? História verídica, né? Acontecimentos verídicos, tá certo? Mais uma parte dos meus vídeos, né? Além de fazer vídeos fora, né? Na praias, andando, né? Andando nas comunidades, mas tem essa parte também que eu não deixo de lado, que são vídeos de histórias verídicas, né? Tá certo? Então a história que eu vou contar hoje é uma história real, né? De um músico, né? De um artista que ele foi um muito bom na época quando ele estava vivo, né? Que ele cantava nas músicas dele, né? Sabe quem é? Chico Sciascia, tá certo? Era um músico que todo mundo gostava dele, né? Até eu era pequeno, mais novo na época, né? E eu admirava as músicas dele, né? Ele mesmo compôs música dele, fazia do jeitinho dele, né? E todo mundo, quando se apresentava no centro do Recife, enchia, né? Tá certo? Com aquelas danças dele, tudinho, tal, tudinho, né? Tá certo? Morreu em acidente de carro, né? Hoje em dia ele é falecido, claro, todo mundo sabe, o desastre, né? É uma pena que aconteceu, né? Mas bora ver um pouquinho da história dele, né? Bora ver os detalhes, né, pessoal? Tá certo? Vamos lá? Chico Sciencer. É Charles, né? Mas chama, Chico Sciencer. 1966 e 1997. Nome artístico de Francisco de Assis, França. Foi um artista multifacetado pernambucano, líder do movimento Mangue Beat, que mesclava influências culturais brasileiras e africanas com o soul, funk, rock e hip hop norte-americanos, né? Nascido em Olinda, ele se destacou por sua forte consciência social e poética, abordando a realidade do Recife e de Pernambuco, e faleceu procedimento em 1997, aos 30 anos, num acidente de carro. Quer dizer, pessoal, vou dar uma pausa aqui. Quer dizer, pessoal, ele morreu cedo, né? Ele morreu num acidente de carro, né? Tá certo? Mas assim, ele foi o músico aqui de Recife, né? Ele mora em Olinda, né? Na verdade, né? E ele fez muita fama, né? Muito jovem gostava dele, até gente velha gostava dele, né? E ele tava no auge da sua carreira, né? Ele era muito conhecido e aconteceu esse acidente com ele, né? Tá certo? É uma pena, né? Inclusive, até um dia eu fui com um colega meu, sem filmar sem nada, eu fui no cemitério de Santa Mário e um colega meu, a gente pediu para ver o túmulo dele, né? O túmulo dele é todo coloridozinho, é na gaveta assim, é todo colorido, né? O túmulo dele, né? Tem lá a foto dele, algumas poesia dele, algumas coisas, né? Tá certo? Tudo respeito, né? Início da vida, influências e influências. Nascimento. Francisco de Assis, que é o nome real de Chico Sciascia, né? França, nasceu em Olinda, Pernambuco, em 13 de março de 1966. Infância e formação. Passou a infância e adolescência em Rio Doce, no Recife, e desde cedo desenvolveu seu pensamento crítico e gosto pela poesia social. A poesia social, da pessoal. E já de pequeno já tinha um dom, né? Influências musicais. Era fã de soul, hip hop, com forte inspiração em artistas como James Blunt, Bob Marley, Glenn Mester, Flash e Curtis Brooks. A carreira e o movimento Mangue Beat. Desculpa aí se eu falei alguma palavra em inglês, não sei falar, mas eu estou lendo o que tem aqui, né? É assim mesmo. Música e dança. Começou a ganhar vida musical ao se juntar
a Legião Hip Hop, em 1984, um grupo de dança de rua do Recife. Chico Science, né? E Nação Zumbi, que era o grupo, né? Nos anos 1990, tornou-se líder da banda Chico Science e Nação Zumbi, que se tornou um dos grupos de maior prestígio da música brasileira. Quer dizer, a carreira dele já estava muito evoluída, né? Todo mundo já conhecia, né? Já gostava. Eu, quando eu ficava escutava a música dele, ficava dançando com os pirraia, né? E uns coleguinhas meus assim de infância, ele ficava dançando e tal, e é engraçado. Até as meninas dançavam e bebê ficava dançando, era engraçado. Ele foi muito, na época que estava vivo, né? Muito conhecido e muito bem recebido, né? Em Recife, né? Chico Science foi o idealizador do movimento Mangue Beat, uma renovação cultural que mesclava elementos da cultura local com sonoridades contemporâneas, com o sul, pop e funk, né? Legado e morte precoce. A vida do artista foi interrompida por um acidente de carro em 2 de fevereiro de 1997, quando retornava de Olinda para o Recife. Meu Deus. Impacto, impacto duradouro. Mesmo com a sua morte, o legado de Chico Science permanece forte e o movimento Mangue Beat continua a inspirar novos artistas em Pernambuco. Quer dizer, pessoal, resumindo, foi um artista que deixou um legado muito fantástico, né? O grupo não acabou, não. Ele morreu tudinho, sentiram tudinho, ficaram tristes, mas depois estão continuando, né? Eu não sei, né? Eu não sei assim, se realmente está ainda, né? O grupo ainda em ativa ou não, né? Mas eu acho que sim, né? Eu acho que sim e continue, né? Para falar mesmo e sobre criticar, né? As coisas que acontecem no Recife, né? Que Deus dá inspiração a os grupos lá continuar, né? E tem mais inspirado que nem o patrono, que é o Chico Sainz, né? Continuar, se lembrando dele e vai fazendo, né? Certo? Bora ver aqui. Bora ver alguns detalhes aqui, pessoal. Bora ver, né? O que Chico Sainz defendia? Chico Sainz defendia a democratização da cultura e luta contra a desigualdade, a valorização da identidade afro-indígena e a denúncia dos problemas sociais das periferias, como a fome e o desemprego. Ele propunha a união entre o tradicional e o moderno, né? Através do movimento Mangue Beat, que buscava despertar a população para a realidade local e propôs o engajamento coletivo como forma de superação, né? Tá vendo? Ele defendia, né? O idealismo dele assim, dele mesmo assim, olhando os problemas que aconteciam nas favelas, do rico e do pobre, né? Ele mesmo acho que ele se inspirava, via ali, aí ele criava a letra ali e fazia as músicas dele, né? Chico Science foi Chico Science, nome do batismo, Francisco de Assis França. O nome de Chico Science, pessoal, é Francisco de Assis França, certo? Foi um cantor e compositor brasileiro, nascido em Olinda, né? E falecido em 1997, sendo o principal nome do movimento Mangue Beat, com a sua banda da Nação Zumbi. Ele misturou os ritmos regionais como o maracatu e o coco
com influências internacionais de rock, hip hop e música eletrônica, criando um som inovador que projetou a música pernambucana internacionalmente. Sua carreira foi interrompida, né? Pelo acidente, né? Claro, né? Bora ver, bora ver aqui. Bora ver aqui. Bora ver algumas coisas. Então, pessoal, esse Chico Science, ele foi muito querido aqui, né? Ele foi muito querido aqui no estado de Pernambuco, ele, né? Ele trabalhou muito, ele trabalhou muito na, na música dele, nas letras dele, né? Foi trabalhada em ver a desigualdade social, né? Os direitos, as percas, né? As valorizações, entendeu? Olha aqui, vê bem. Chico Science foi um revolucionário que usou a música, tá vendo? E a arte para dar voz aos marginalizados. Aliás, marginalizados, defendendo a luta contra as desigualdades e promovendo uma nova identidade cultural e artista fortemente enraizada na religião, na realidade das periferias, né? Ele, ele via a realidade das periferias e ele criticava, né? A desigualdade, o rico humilha o pobre, e o pobre, o pobre só pensa assim do rico e vai, isso aqui lá, né? E ele fazia as defesas dele, né? Não é só o rico e as pessoas que têm condições botando para humilhar os pobrezinhos assim, julgando também. Então ele revertia, ele transformava essas letras em simbolismo de também valorização, né? Das músicas, né? Ao pobre, né? Chico Science possuía uma trajetória reconhecida junto à autarquia e ao mercado imobiliário piauiense, né, tendo contribuído significativamente para o fortalecimento da profissão do corretor de imóveis, bem como o desenvolvimento do meio empresarial. Pessoal, Chico Chais, ele, com todo respeito, eu admiro, né? Chico Chais, pessoal, aí eu vou contar. Tudo bem. Todo mundo sabe que Chico Sainz morreu de acidente de carro, já estava famoso, era muito querido, vivia em Olinda, nasceu em Olinda, teve a infância dele, teve o dom, né? Deus dá um dom a qualquer um, seja lá o que for, de música, de arte, de luta, seja lá o que for, né? Você tem um dom, tente descobrir o dom. Se você já tem, está com medo, peça a Deus para tirar esse medo e desenvolver o seu dom, tá certo? Então, assim, a história de Chico Scheiser é uma história muito bonita, né? Ele, como morava em Olinda, né? Não sei se ele mora em favela, né? Eu acho que sim, porque pelas músicas dele, pela letra que ele compunha, criava, ele fazia, ele tinha dificuldade dele, né? Claro, né? Ele tinha muitos motivos que não foi, era um artista, ganhou dinheiro com o suor dele, cantava, um rapaz trabalhador, mas ele tinha muitos motivos para hoje em dia ser o quê? A história de ser o quê? Se não fosse o lado do bem, né? Se ele puxasse o lado do mal, é como eu falo para vocês. Quem era Chico Chais? Se fosse do lado do mal, né? Entenda, se fosse do lado do mal, né? Ah, Chico Chais foi imaginar, foi isso, aquilo, foi aquilo, aquilo, e é assim, matou gente. Mas não estou dizendo isso, certo? Eu não estou dizendo isso. Se o Chico Chais fizesse a história dele do lado do mal, da violência, hoje em dia, sei o quê? Chico Chais era assim, assim, assim. Mas não, estou dizendo que Chico Chais, ele preferiu trabalhar com dignidade,
um suor, trabalhar com isso aqui, ó, com a mente, para poder fazer a sua bandinha, ganhar o dinheiro dele, certo? E hoje em dia ser reconhecido até depois da morte como uma pessoa que era uma pessoa legal, que ajudava assim, né? Tirar a visão só do pobre, né, o rico e o pobre e outras coisas, né? Marginalidade nas favelas, tal, e culturas também, né? Então ele teve muitos privilégios, né? E parabéns aí para Chico Chá, aí para a família dele aí, se estiver vendo esse vídeo, alguém vê esse vídeo aí, né? Deus abençoe a vida da família Chico Chá, aí, né? A mãe dele, o pai dele. Muito obrigado por tudo. Aqui é o canal Davi, o Recife, tá certo, pessoal? Deus abençoe a vida de cada um, ajude a vida de cada um, certo? Inscreva no canal, deixa o seu like, tá certo? Minha meta é chegar a 300 inscritos, tá certo, pessoal? Quando eu chegar aos 300 inscritos, eu irei fazer um vídeo, ou um shot, né? Agradecendo, faça um vídeo agradecendo a Deus, primeiramente, segundo a vocês que são meus inscritos, né? Para poder continuar o canal, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado por ter Chico Chá, ter nascido, né? Não conhecia ele, certo? Quando era pequenininho, né? Ele vivia a vida dele lá, né? Então ficava só dançando com meus coleguinhas, e nação zumbi ficava dançando, era até engraçado, né? Então, assim, a família de Chico Chá é uma bênção, né? Que teve um ser humano, a mãe dele teve um ser humano, um filho, né? Uma criança, né? E o pai dele, o orgulho do pai dele, um artista, né? Nem ele sabia que o filho ia ser artista dele quando nasceu, naquela hora de bebezinho, né? E o menino foi crescendo, já tinha uns dons já. Com certeza era um rapaz muito bom para a família, certo? Eu tenho certeza disso. Falha todo mundo tem, mas era um rapaz muito bom para a família. Foi muito querido pelos fãs dele, até hoje tem fã dele, né? Então, assim, Deus abençoe a família dele, a mamãe que teve esse filho querido, essa bênção aí, nesse artista, né? E para o pai também. Todo o meu carinho, todo o respeito, certo? Pra Chico Sainz aí, aos fãs deles aí, você que escuta até hoje músicas Chico Sainz, né? Se lembra dele aí, né? Já foi pro show dele, teve esse privilégio, né? Então, parabéns para você aí, que realmente o pobrezinho, né? A pessoa que mora em comunidade, em favela, são muito discriminados, né? Até para entrar no shopping, num, numa loja, teve que o vendedor, a vendedora olha para você assim, conhece, esse cara mais em favela, até quando é cor escura, pessoal, é que a turma julga mesmo, né? Que não existe isso, né? Não existe, né? Então, obrigado por tudo aí. Deus continue abençoando vocês, pessoal, certo? E hoje estou encerrando um vídeo. Hoje foi o quê? A história de Chico Sainz, né? Luta e vitória. Um bom cantor, um bom artista. Parabéns para Chico Sainz, tá certo? Deus abençoe, pessoal. Fui!